ponto está aqui, aqui uns anos atrás, era usado este rochedo, era usado para eles descer a carga, nomeadamente as varas, para ser um caminho mais curto e era difícil de dar a curva a Scott, então mandavam por aqui abaixo. E o caminho era feito por aqui. As pessoas começaram a usar, que não era assim tão difícil, começaram a usar mais a miúdo e acabou por ficar isto como passagem habitual. E hoje em dia toda a gente passa por aqui e já não usa isto. Sim. É uma pequena curva, só que corta algum caminho. Era usado para as cargas, para descer as varas, assim como algumas pontas destas aqui, que se vê as saídas, era para isso mesmo. Okay. Já agora estamos aqui junto à vedação, que pelo que sei pelo que disse é o do Manuel Leitão, não é? Que foi exatamente. O que eu sei também foi ele lá que construiu, colocou esta vedação já no lugar da vedação antiga, onde as últimas pessoas a ter dado aqui em cima, neste montado do Urzol. E ele usava esta zona até lá. Para delimitar, para não descer, para o gado não sair daqui. Sim, para controlar. Nós, quando estamos na levada dos tornos, conseguimos continuar a ver esta vedação do nosso lado direito. Quem vai agora, ao irmos na levada dos tornos agora, em direção à achada do topo, do lado direito está lá, esta vedação vê-se sempre na... E ainda se apanha cá em cima? Em cima, está sempre à nossa direita. É parte da vedação. Esta mais curta está aqui em cima. E havia, tanto aqui como em muitas zonas por aí, havia uma vedação que era o bordo, chamava-lhe o bordo. Que faziam uma circunferência ao rochedo, à serra, muitas delas corriam os vós, ponta a ponta. O antigo PR ia por aqui, onde também coincide, onde se atirava a lenha de arrasto, onde se punha as varas para o feijão, vinham por aqui, mas até certa altura está aqui a prova que também era por aqui que é o PR. E há mais marcas por aí acima iguais. Quer dizer, o caminho foi alterando ao longo dos tempos. Sim, os registros dizem que inicialmente era a ponte dos ganchos, ou a ponte dos guaches, tem a ver com os escravos das Canárias. Depois passou a ser então o PR, inicialmente Caminho Real 27. E o próprio Caminho Real, na zona da Carapita, inicialmente passava pelo lado este e agora passa pelo lado oeste. Ou seja, quem sobe passava pelo lado esquerdo do rochedo e agora passa pelo lado direito, por causa de derrocadas que tiveram que alterar o caminho. Não se nota isso. Onde se plantava, por exemplo. E tudo isto aqui era usado para ir buscar o mote. Temos de ter sempre em conta isso. A lenha, o mote, ir buscar o gado, etc. Muitas entradas destas era para isso mesmo. Para ir buscar a oveira, apanhar a oveira. A oveira usava-se para deitar no vinho, para atingir o vinho. Dá cor ao vinho. E havia também a situação de veredas assim deste género, que é para ir à ribeira. Porque eles andavam aqui a trabalhar e precisavam de ir buscar água. A própria água para beber eles tinham que ir à ribeira. E uma vereda destas para ir à ribeira buscar a água. Temos em certos lugares da serra onde a gente anda, de vez em quando leva-se uma garrafa e fica lá entrada. Para quando lá passar daqui a uns anos, quando voltar a passar lá, e lá temos aquela garrafa. O objetivo hoje é ir buscar aquela garrafa que está lá em cima. Certo? É ótimo. Hoje em vez de bebermos esta, vamos deixá-la lá. Exatamente. Contar, espetacular. Deu uma machadada agora, caiu-me tudo no chão. Isso é uma grande ideia. Por isso esta garrafa que temos aqui não é para beber, é para deixarmos lá. Agora sei. Agora conta tudo. A senhora ele a dizer assim, a gente deixa uma garrafa escondida e não sei o quê. E eu como sei que o vinho tem validade, ele a dizer, a gente deixa lá no Pico Canário uma garrafa durante 6 anos. Eu disse, mas vinho, porque saber, o vinho muito tempo estraga-se. Vinho é para meninos, aguardente. Essa é que fica melhor. E agora vais-se esconder isso. Em cima, há outra curva maior, era tudo fazendas. Era, ao que me parece, cevadinha. Trigo, talvez. Trigo, não sei se é, mas cevada tenho quase certeza que sei. Eu lembro-me de ouvir falar nesse nome. Era plantado aqui para levar lá para baixo. Eles vinham aqui plantar isto. Uma senhora ali da Achada da Madeira, no outro dia, quando estávamos a acabar a caminhada, ela estava a dizer que sempre cresceu aqui. Lembras-te o nome? Não. Não é Virgínia. Se calhar ela é aquela, a senhora, eu vejo-a sempre, ela vive na última casa que está habitada quando se começa a subir para a boca da Lapinha, lá à direita. Então o senhor, são dois, são um casal. Sim. Está sempre, ela estava ali a cavar, quase todos os dias, houve uma vez que a gente foi ver o nascer do sol, ao Corpo de Cachaço,
e passámos lá tipo às 5 da manhã e passámos para não fazer barulho, porque sabíamos. Quando viemos para baixo, a senhora veio logo cá fora, foram vocês que passaram aqui às 5 da manhã? Não, mas o que eu queria dizer, ela diz que quando era miúda, que nós não imaginamos como era aquele vale em termos de cor. Diz que era tudo cultivado até uma altura que inacreditável. E ela diz, por acaso depois no meio disto tudo, ela disse uma coisa que eu nunca mais me esqueço, que é, há tanta tecnologia, estou a tentar citar de cor, há tanta tecnologia hoje em dia, lá fora eles fazem isso. Ela a dizer assim, lá fora fazem isso. Porquê que aqui não conseguem reconstituir como é que isto era? Uma fotografia disto. Achei curioso o raciocínio. Ou seja, ela adorava que alguém conseguisse ter uma imagem replicar a imagem que ela tem. do que ela tem na cabeça. Guardado É fascinante. Já fui. Cada vez mais subi na montanha. Parece-me a mim que havia 2 irmãos. E vivia sozinho aqui. Deve E não ser a ia mesma para história. baixo. Deve ser a mesma história. Numa. Eu tenho a percepção que há aqui o lado de cima da curva. Onde faz a curva para daí. Salvo erro, disseram que ainda se consegue ver a lapinha dele. Era uma lapinha na Eu rocha. não tenho Eu nunca vi. Eu até penso que é perto da nascente. E fiquei na minha que era nesta zona. E tem aqui a nascente, e tem uns Faz rastros sentido. aqui, que eu já fico com o Ruben. Faz sentido Entramos por causa pelo lado de da água. E até para aquilo que estás falando. Mais ou menos. E a última referência que temos da vedação do Manuel Leitão é mesmo aqui neste lombo que acaba. Tanto que o caminho vem. Ou seja, nós estamos a falar com responsáveis, de certa forma, por requalificar, por trazer novamente caminhos como a do Corpo Cachaço, como a Vereda da Lajinha, o caminho do Topo, o acesso entre a Achada da Madeira e o Chão dos Louros através do Chão do Milho, a Feijão A Fernandes. minha parte não sabe o que era ouvia falar da Poça do Acero, mas não sabia o que era. Claro, claro. E então, Ao pé do Corpo Cachaço e Exato, em frente ao Corpo que foi onde houve, a partir dos últimos porcos, não é? Exatamente. Isso é fenomenal. E hoje, ou seja, olhando 15 anos atrás, com o período atual, o que é que sente um orgulho enorme, imagino. Claro. E depois além do orgulho, é as pessoas poderem dizer, ainda há quem diga assim, a gente pode passar aqui agora que foi eles que abriram. Eles. Há quem ainda deu mérito aos Barretos. Sim, sim. Qual era o acesso que era quase, era a cereja em cima do topo do bolo? Eu sei que toda a gente fala do topo da queimada em direção ao pico casado, ao parteiro, para mas nós. isso, sim, para vocês. Pico da Gancha. Ok. A nossa, o Pico da Gancha é em Santo António. E em São Vicente, ou seja, visto que o Mapping Madeira tem estado mais agora na zona de São Vicente, em São Vicente o que é que acham que ainda fazia falta? O Bruno vai-te dizer o que é que faço. Mas isso não passa de um sonho. Era sair da Achadinha e sair ao Pichão. No trilho antigo, mas não sei se é possível hoje em dia. Acredito que seja possível, não no mesmo trajeto, mas ia levar bastante tempo até chegar a esse ponto. E era preciso bastante conhecimento para chegar a esse ponto. Agora que guiava a Cordilheira Central daqui de Boas, de São Vicente, ao lado do Corral, Sem ter que passar por aqui. Ou seja, nós qualquer coisa de novo. Nós temos no caminho real 27, ou seja, e temos aqui atrás de nós, neste tempo temos aqui o que era o antigo, antes do caminho real 27 havia então a vereda do Ponto dos Ganchos, que há quem diga que tem a ver com os guaches, que eram os escravos das Canárias, mas e lá em cima vamos agora à Furna dos Buxas, que também há quem diga que vinha desses escravos guaches, mas o que é que vos levou? O montado do Urzal. Eu sei que o montado do Urzal não é consensual, há quem chame Urzeira, há quem chame... Mas pronto, o montado do Urzal, vamos chamá-lo assim onde está... o que é que vos levou a requalificar aquele local? O que é que acham que aquele local é tão extraordinário? Da forma que ele está centrado entre o Pico Canário e o Pico da Achadinha, que é o topo das Cameras. E temos uma vista para o mar, que se a gente tiver a oportunidade de o ver de cima do areal, a vista-se ao mar, e perto do Corral, e temos a vista de um lado e do outro. De um lado a Achadinha, quase a boca da encomiada, quase que se consegue ver, Pico Ruivo, Pico Canário, e só não se vê o Pico do Argué porque o Ruivo se calhar tapa. E estamos a falar de um lugar que em termos históricos tem faziam uma importância também, enorme. e tem um chão agradável que usavam antigamente para passar um fim de semana. Claro. Hoje em dia vamos ao Facebook e também vou. eu gosto de sair, mas antigamente juntava-se grupos e famílias e passava-se o dia na serra. Ok. Era um pretexto que havia, assim como o gado que havia na serra. Era um pretexto que aquelas pessoas antigas tinham
para ir à serra. E pena-se perder esse pretexto. Mas Em vocês, parte sim, em parte não. mas vocês ao requalificarem estas veredas estão a voltar a dar esse pretexto às pessoas. Ou seja, as pessoas agora atualmente, se quiserem ir ao Montado do Urzal, se quiserem ir ao topo, à Boca das Torrinhas, Sem que dúvida. seja vindo do Corral das Freiras, sendo vindo do Lombo do Urzal, seja vindo da Encomiada, ou seja vindo do Pico Ruivo, podem desfrutar de um sítio que ainda por cima com uma história enorme, porque pelo que parece até havia disputas entre o Corral das Freiras e o Lombo do Urzal pelos terrenos. Não é? Sei, E ao que parece, a própria Furna dos Buxas foi construída a partir, ou foi aumentada, isto partindo de um princípio que se calhar já vinha dos... Foi requalificada se calhar. Pronto. Que a Furna, para aquilo que eu consegui apanhar, já vem bastante antes destas duas famílias que eu falei, que são os Buxas no Corral. É a única coisa que eu sei. E o Manuel Leitão, que foi do último a sair de lá. Antes disso, ao que me parece, a Furna já existia. Empurra-me para a tal situação dos guantes, será? Tem determinadas arquitetura Sim. parecida com algumas coisas que eles fizeram, como a Gruta do Negro, na boca do Claro, Risco. o negro, a própria palavra, vem daí. Aliás, o Vem Pico daí. Canário, que é ali ao lado, tem a ver com as Canárias, que Pico tem a ver com Canário tem a ver, ao que me parece, com qualquer coisa com o nome que eles usavam, Pico Canário. A ponto dos ganchos não consegue arranjar a ligação, mas eu só. Que não se sabe assim se calhar tanto. Eu também não pesquisei, nem tenho muito jeito para isso. Sobre esse povo. Porque nunca o quiseram divulgar, se calhar, bastante. Sim, sim. Não dava interesse. A certa altura, não dava interesse. Que até o rei, parece. O rei tinha Há uma vários- carta que mandou. Há uma carta que ele teve... Manda expulsá-los de cá. Manda expulsá-los. Ele depois aquilo foi no Funchal, há uma decisão, até lá está lá o número de votos. E acaba... Isso já não sei. Está lá no artigo. Quantos votos é que foi a favor? Ganhou. E eles expulsaram, mas depois houve uns que fugiram. E houve uns que ficaram na Ponta de Sol, parece-me. Havia alguém E lá por na isso é que na de Sol. Ponta do Sol, ali na zona da Calheta, etc., dizem que ainda hoje há a tradição que vem dos berber, a forma de secar. Há, O bailinho da Ponta de Sol. há ali várias Há qualquer referências. coisa que tem a ver com eles também. É, e agora é que se começa a perceber que há tradições que só há naquela zona da ilha que vêm de Marrocos. Por sua vez passou para as Canárias, das Canárias passou para aqui e que nós, sem nos apercebermos, são coisas que se fazem ali, a forma de tratar ainda é a mesma que é originária dos berber. Descobrimos, Rabanã, estás a ver? Sai aqui, aqui. Já vou falar há mais anos. A Casa das Torrinhas era aqui. Isto é o bucho. É o que a gente chama. Sabes o que é bucho? Mas os caminhos antigos. Os peixeiros, eu digo porquê. E já ouvi essa expressão no Corral. E aqui. Não tem os peixeiros e não sei o quê. Por isso eu acabo Sim, a adotar essa expressão. E o bucho. Aquilo que eu falava. A única zona onde tem bucho. Sim, sim. Eu usava também para fazer bardos. Isto não nasceu aqui. Isto foi plantado de propósito. Ok. Isto é as amexigueiras. A mexer Tá era bem. pela fruta e este também para proteger A do mexigueira ponto. até podia ter sido como eu, deixou o caroço e ela acabou por Por vingar. inchar. Ou não. Mas faz sentido nos arredores de uma casa ter Árvores de qualquer fruta. coisa. Mas, Então, por à exemplo, partida, eu tem- lembro-me que antigamente também usavam isto, plantavam à beira das casas também para cortar o vento. Também, para fazer bardos e cortar o... A tal urso que eu falava, que tem uma ursa assim mais ou menos pôr a engraçada e que dava para pôr, e tinha sempre a ideia em pôr uma tableta aqui, Casa das Torrinhas, e nunca o fez. Esta ursa está aqui. Então hoje eu... É agora? E já limpei isto uma vez e nunca achei a casa. Só tem o chão da casa. Mais nada. A casa ou usar uma pedra para outra coisa, não sei explicar. Sei que tem uma zona aqui que até tinha calçada no chão. Já vês que isto aqui está um patamar bem seco. Não era preciso essa parede para aguentar a vareda. Esta parede está aqui embaixo, não faz sentido para aguentar a vareda. Isto não tem altura aqui suficiente para isso. E há aqui os vestígios. Ou seja, Luís, estamos aqui na Casa das Torrinhas, onde era a grande referência para os caminheiros que vinham do sul para o norte e vice-versa. Já desativa provavelmente há mais de 80 anos. E que era aqui que se vendia aquelas tabaco, café, pequenas coisas. Algumas... E pornoiteavam
quem era apanhado durante a noite na viagem, iam para o lado do Funchal por carga, alimentos, batatas, tanta coisa. E se apanhassem de noite, era hoje muita chuva para se recolher, passar a noite para de manhã voltar a seguir o caminho. Assim, porque era o caminho mais perto para chegar ao Funchal, diz do norte. Eu estava a dizer que eu não cheguei, eu me chamou a atenção quando eu vejo. E olha aqui, vem aqui, olha, isto tinha várias divisões. Aqui está o jogador. Este era o T3. É para este, Olha aqui, ó. é para a minha princesa. Então, ele já fez aqui qualquer coisa. Então, Tiago, explica lá isso. As outras, dá-me as outras. Não. Já viste? Já está aqui. Mostra aí, olha, divisão. Ainda te falta limpar aqui. Mas isto vê divisões, certamente, da casa. Até aqui, isto era bem grande. Aqui, isto tudo, a entrada provavelmente ali ao fundo. E na parte de baixo, a tal parede que fazia aqui a sustentação aqui deste chãozinho, provavelmente. Será que era usado na altura? Mostra aí. E como isso? Estamos aqui na venda, conhecida pela Casa das Torrinhas, onde havia pelo menos tabaco, café, bebidas alcoólicas, Pão. como é óbvio, pão, alguns açúcar, de certeza bastante. Está aqui um copo, acabar de descoberto. Estamos então a ver as paredes e a tentar requalificar. O mestre aqui das pinturas, Luís Noite, vai fazer até uma placa a dizer Casa das Torrinhas. E esperamos que em breve o Mapping Madeira possa ter aqui um percurso para trazer as pessoas a recuperar este local que provavelmente há mais de 80 anos que já não funciona, mas que provavelmente no passado se calhar tinham centenas de pessoas a passar por dia e que paravam aqui ou para descansar, ou para se alimentar, ou mesmo para pernoitar. Bruno Mendes, um dos fundadores, digamos assim, do grupo Os Caminheiros do Barreto de Orelhas. É o fundador. Quem são os caminheiros, o Barreto de Orelhas e o porquê? Uma pequena introdução, o que é Barreto de Orelhas começou por Carolice e porque era um símbolo, acho eu, é um símbolo da Madeira, dos pastores. Tem a ver com a serra, tem a lã da ovelha. Dos animais da serra. E dos animais que andavam na serra e pronto, um pouco por isso. Começou Carolice e não deixa de ter uma certa proteção. O medo está seco, talvez não. E sempre uma pedrinha, se não for muito grande. Sim. Sempre evita. Mas mais por Carolice e por ser um símbolo daqui das pessoas. Não. Pá. Junta-se mais aí. Por isso. Começou o grupo, eu já caminhava, passei a usar, sem pensar no nome de Caminheiros de Barreto de Orelhas, mas já usava o Barreto. E depois o destino acabou por traçar assim e fomos se juntando a um ou duas, não são muitos. E o gosto de caminhar na serra e conhecer coisas novas, já que não posso ir muito além. Pelo menos na minha terra podia dizer que conheço alguma coisa. Não todo, mas alguma coisa. Mas com chuva. Um pouco por aí. E foi assim. E começámos a andar e descobrir. E o bichinho vai pegando. É um vício bastante forte. Quem é caminheiro sabe daquilo que eu estou a falar, de certeza. Que acaba por criar um vício e a vontade e vai ficando. E a motivação vai aumentando a cada dia. Vai aumentando e conhecer. Passeio para passeio, conhecer coisas novas. A maior parte delas já lá estavam, assim como as variedades. Mas não deixa de ser, para mim, para aqueles que passam a primeira vez, uma descoberta. Não deixa de ser uma descoberta. E não se deixar cair e esquecimento daquilo dos mais antigos. Sem pensar, se calhar fizeram por nós. E o que é que vocês, qual é o futuro que perspectivam neste mundo das caminhadas, destas veredas? Algumas delas que há muitos anos estavam intransitáveis e que aos poucos e poucos vão se tornando cada vez mais acessíveis. O que é que vocês acham que será o futuro daqui a uns anos? Se é possível prever assim a longo prazo ou a mais a curto prazo? O prever da minha parte, se tiver saúde para isso, é continuar a fazer aquilo que realmente gosto. É o meu hobby, não tenho muito mais do que isso. E dar a conhecer, porque também conheci que alguém ensinou, Exato. é claro,
e ir descobrindo coisas novas e deixar algum testemunho. Sim, sim. Para os outros que possam, para não se estar a passar sempre nos mesmos sítios. Uma ilha tão pequena e com tanto caminho, parece é quase impossível. Exato. Que não deixem cair estes caminhos no esquecimento. Sim. Que alguns, acredito nem todos, mas que alguns que sigam este, senão vai-se perder, há deles que se vai perder para sempre. E é uma pena se perder determinados caminhos, estão aí. E uma terra de turismo, acho que não se deve deixar perder de fora. Tem muito potencial. Mais do dobro do que aquilo hoje em dia a gente conhece. Ainda que está por desbravar por aí. Agora numa realidade mais atual, qual é que você acha que é a importância das redes sociais para divulgar este tipo de percursos? Sem dúvida que é uma ferramenta bastante boa e importante. Sem ela não era tão fácil e tão rápido a chegar a determinados pontos e saber que um determinado grupo, tantos grupos que andam por aí, com bastante importância e bastante trabalho feito. Se não fosse assim, eu também não conhecia algum do trabalho, ou muito do trabalho feito por eles, e se calhar vice-versa. O pouco trabalho que eu fiz. É bom porque num espaço curto a gente consegue perceber que afinal a lei já passei tanta vez e afinal tem uma entrada e tem uma vareda, e vamos a ver mais tarde como alguma vareda, a lapinha e a achadinha, a lapinha principalmente uma vareda curta, e na altura quando se entrou pela primeira vez, que ela já existia, não foi feita, já existia, mas depois de reaberta ou requalificada durante algum tempo, é gratificante saber que passou. Hoje em dia usa-se para fazer um treino de 200 ou 300 pessoas, se calhar até mais. Você tomou conhecimento que andava aí um bando de malucos, entre aspas, a criar um mapa de algumas veredas. Não, por acaso foi através das redes sociais que eu soube. Como é que vê não, isso? Até gostei da ideia. Fica para tentar dar a conhecer as próprias veredas. Uma aldeias que está mais aqui no Concelho de São Vicente. Imagina que consegue um apoio para fazer pela Madeira toda. Tudo é possível. Sim. Se aparecesse alguém no turismo que tivesse cabeça e que pensasse que realmente as caminhadas e as veredas é uma coisa praticamente assim, que muito, não há estrangeiro que não venha aqui à Madeira que não faça uma vereda ou uma levada. Porque um dos símbolos da Madeira são as veredas e as levadas. Por isso, tudo é possível. Vamos aproveitar aquele rapaz ou aqueles rapazes para cartografar as veredas todas que, pelo menos as pessoas que têm aqui na ilha, além dos percursos recomendados, outros que não são tão recomendados, porque as veredas que a gente costuma fazer não é percursos recomendados, mas é veredas que a gente vai descobrindo que as pessoas antigas passavam, e depois também a tal história vai passando de boca em boca dos mais antigos. A gente aqui, vou dar um exemplo. Eu estava com ele no Chão dos Louros, e chegou lá um grupo daqui da Boa Ventura, que vinha numa excursão, pessoas já de mais idade. Sim. E eles ali no Chão dos Louros estiveram a falar connosco e a explicar onde é que tinham veredas, onde é que subiam, onde é que desciam, ali o quê? A gente, se pudesse, estava-se ali o dia inteiro com eles e havia sempre para falar. Exato. E eles a dizer onde é que subiam, do Chão do Molho, como é que subiam, como é que iam para o Funchal, como é que faziam aquela coisa vinham da Ponta Delgada, da Ponta Delgada, e depois à segunda-feira que é sempre no Chão dos Louros. Sim, a tradição. A tradição que é à segunda-feira, o resto da Ponta Delgada era a segunda-feira no Chão dos Louros, portanto eles aqui à segunda da Ponta Delgada. E as pessoas vinham e faziam a segunda-feira da Ponta Delgada para a seguir chegar tipo à encomiada, e a partir da encomiada cada um ia à sua vida, porque de vida a partir da encomiada e vou para qualquer ponto da ilha. Tal como aqui das Torrenhas, isto é um cruzamento que a gente vai para qualquer ponta da ilha. Exato. A gente deve pensar assim, aqui vou para qualquer lado. Para qualquer lugar da ilha a gente... Diga-me uma coisa. Você com este projeto do Mapping de Madeira, isto começou como uma brincadeira e notou-se
que era uma lacuna que existia, que era a falta da Faz muita catalogação falta dos trilhos. Exato. E depois a maneira como fizeram. Apresentar onde é que tem água, apresentar onde é que estão os ribeiros, as próprias, onde é que é mais a ceboeira, onde é que tem a descida, a própria inclinação, a própria pessoa que... Só o facto de conseguir ver as legendas, tem os lados, conseguir olhar para o mapa e conseguir ver aquela... Bem, tu vendo as legendas, onde é que está aqui? Olha, aqui este. Olha, aqui é a cebola, aqui é uma descida, estas coisas assim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença a pessoa saber, olha, isto é a cebola, isto é a descida, e eu próprio, ao fazer o mapa, já põe lá o grau de dificuldade. Sim. Põe a distância, que já vê que põe a distância do percurso, e o grau de dificuldade, a pessoa a partir daí, só, dá para fazer. Essa é para esperar 6 anos. Os 6 anos, são as é que está aqui na mexilha é para agora. 27, para 27. Que a gente vamos dar aqui todos. Então por aí a data de máximo validade, 2027. Não Labreira, não Consumeira, antes de 2027. E assim, nós vemos aí você com uma garrafa na mão, presumo que seja água. Sem água. A cor é água. Isso, sim, a cor do voidre é escuro. Exato. O que é que representam esses nomes? Há alguma tradição? Isso que é para as pessoas que não sabem o porquê dessa garrafa? O nosso grupo a gente tem, chama-se tipo tesouros. Os tesouros. E os tesouros o que é? A gente, tempos em tempos, a gente diz, olha, vai ser tal lugar. Mas estão-me a obrar assim, a gente não tem nada no lado do lume do Ursal. Está bem, então eu vou levar. E o que é? A gente leva uma garrafa com água e fica sempre o nome das pessoas que estão a participar nessa caminhada, a data que, neste caso é o dia de hoje, que é dos caminheiros do Barreto de Orelhas, e esta garrafa agora vai ser enterrada. O termo certo é este mesmo, a gente vai fazer um buraco na terra, vai enterrar e ela fica ali, pode ficar tipo meia dúzia de anos. A envelhecer. Tipo para 2027, pode assim dizer, a gente faz uma caminhada e diz, olha, vamos fazer a caminhada do lume do Ursal, vai-se passar lá para tirar aquela garrafa. E a gente tira, e depois já sai. Penso que como há 6 anos é melhor não beber aqui em cima, melhor deixar chegar e beber lá em baixo. Mas temos aqui, temos em vários pontos da ilha, temos garrafas. Os tesouros. Esses tesouros estão guardados na memória ou Estão na memória só. Só na memória? Só na memória. Ok. Só na memória da gente... Dos presentes na caminhada? Exato. Ok. Neste caso, vocês agora também fazem parte da memória desta garrafa. Os guardiões. Ok. Não se esqueçam disso.